Então, a aula hoje ela vai discorrer em cima desses pontos aqui, certo? A questão de janelas, apesar de termos algumas, a gente vai aprender a carregar de ambiente externo, certo? Depois inserir novas famílias. Aproveito e pergunto, quem já baixou aquele arquivo que eu solicitei na aula passada? Ótimo. Quem não baixou, eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar por aqui pelo Veion uns 3 arquivos só, para vocês verem como eu posso carregar de um ambiente externo, certo? E a gente depois vai ver a questão de sites e depois eu vou deixar para vocês inserirem os componentes, tá ok? Então, vamos dar início aí, certo? Na aula passada, a gente chegou a inserir as janelas na aula passada? Inserimos, não foi? Porque o meu ambiente está assim, eu imaginei que estivesse realmente inseridas, tá ok? Bom, o que é que eu vou fazer na aula de hoje? Primeiro eu vou apresentar novamente a vocês que eu posso editar janelas, certo? Eu posso editar janelas. Da mesma forma que eu editei as portas, eu também edito as janelas. E eu vou começar com vocês, certo? Vamos aqui todo mundo para a planta de pavimento do térreo, certo? Todo mundo para o pavimento do térreo. E eu vou fazer o seguinte, por exemplo, eu vou pegar uma janela aqui, pronto, vou pegar essa janela aqui. Peguem essa janela aqui desse ambiente dado fundo. Eu vou fazer de conta como se essa janela fosse uma janela de cozinha, certo? Aliás, vou considerar como se esse aqui fosse uma cozinha, certo? Vocês aprenderam em desenho arquitetônico que a área de uma janela, ela tem que ser proporcional à área do piso do ambiente. Se lembram disso? A área de piso do ambiente. Há ambientes de muita permanência, que são ambientes de muita permanência, quarto, salas, cozinhas, são ambientes de muita permanência, escritórios, áreas de estudo, ambientes de muita permanência. A área da janela tem que ser 1/6 da área de piso, 1/6. Então, se o meu ambiente tiver 30 metros quadrados, eu vou pegar 30, divido por 6, e ali é a área que tem que ter minha janela. Para ambientes de pouca permanência, como banheiro, depósito, alguma coisa, tem que ser 1/8 da área de piso. Então, se o meu ambiente tiver 10 metros quadrados, eu divido por 8, ali é a área da minha janela. E alguns ambientes não são obrigatórios se terem janelas, certo? Ambientes hospitalares, estúdios de gravação, etc. Você não tem obrigatoriedade de ter a janela. Mas isso é colocado no Código de Obras. Vocês viram isso em desenho arquitetônico, não é mais atribuição dessa disciplina, e vão ver em projeto no ano letivo que vem, certo? Então é importante vocês se lembrarem. Mas eu estou pegando aqui como exemplo esse ambiente aqui, certo? Se vocês quiserem fazer em outro, não tem problema. Eu vou considerar como se esse aqui fosse a minha cozinha. Então eu vou colocar aqui no 3D, só para dar uma olhadinha, e vou girar aqui no meu Cube View, né? Nesse meu cubo de visualização aqui, só para poder realmente olhar melhor o ambiente de trás. Só uma dica, toda vez que eu vou girando aqui no Cube View, ele vai obviamente girando o meu modelo de 3D. Só que tem uma observação no Revit. Se qualquer elemento estiver selecionado, quando eu aperto o zoom, ele dá o zoom em cima do elemento selecionado. Então, às vezes, isso agiliza porque, por exemplo, eu pego aqui, por exemplo, essas 2 paredes e aplico o zoom, ele vai dar o zoom enquadrando o que está selecionado. Se nada estiver selecionado, o zoom vai ser em todo o modelo que estiver presente no meu projeto. Então, eu vou selecionar aqui essa janela, só para verificar, e vou fazer aqui, certo? Pronto. Vou fazer um giro aqui para ficar assim, beleza. Essa janela eu vou alterar. Eu vou querer que minha janela seja, deixa eu ver aqui uma estimativa de tamanho aqui. Deixa eu só ver aqui para fazer um cálculo bem rapidinho. A gente vai aprender a cotar ainda. Eu quero uma janela de 2,5 metros. Eu quero que essa minha janela tenha 2,5 metros, certo? Vou botar aqui para ficar anotado. Eu quero que ela tenha 2,5 metros por 60 centímetros, só um instantinho, e 1,5 metros de peitoril.
Então, como é que eu vou fazer para que essa minha janela tenha 2,5 metros, 60 por 1,5? O que é que eu tenho que fazer? Obviamente, seleciona a janela, tenho que selecionar. Aí eu vou vir aonde? Editar tipo, porque eu não tenho essa janela. Então eu vou ter que vir em editar tipo. Tenho que vir em editar tipo, porque eu não tenho ela. E agora o que é o mais importante, já que eu vou alterar informações dela? Eu vou fazer o quê? Duplicar. Por isso que no material de aula eu deixei exatamente com as letras todas em caixa alta. Então vou duplicar. Vou colocar o nome dela, 2,5 por 0,60 barra 1,50. Então eu vou dar um nome a ela relativo ao tamanho que eu queira. Por que eu gosto de fazer isso? Porque eu encontro mais fácil. Mas eu pergunto, se eu alterar só aqui, resolve sim ou não? Não, exatamente. Porque aqui é só o nome. Aqui é só o nome. Então eu vou deixar o nome, 2,5 por 60 por 1,5, dou um ok, certo? Mas é aqui em cotas que eu vou ter que alterar as medidas. Então, largura 2,5, altura 0,60. Professor, e o peitoril, onde eu boto? O peitoril, ele é uma propriedade de instância, não é uma propriedade de tipo. A gente falou que foi isso na aula passada, propriedade de tipo e propriedade de instância. Então, depois que eu fiz a alteração, dou um ok. Pronto, a minha janela alterou a configuração com base nas medidas que eu fiz, certo? Mas, ó, é aqui na propriedade de instância que eu tenho, ó, a altura da extremidade está como 1,70. Ou, se você quiser, o peitoril está como 1,10. Eu prefiro alterar a altura da extremidade. Eu coloco aqui logo 2,10, porque quando eu faço isso, automaticamente o peitoril se altera. Porque eles são conectados, são hiperlinkados. Pronto, quando eu faço isso, ó, pronto, está lá a minha janela. Não é uma altura adequada para uma janela de cozinha, porque eu vou ter, no lugar que eu vou ter armário, vai estar a minha janela, certo? Mas é só para vocês entenderem a diferença entre propriedade de tipo e de instância novamente. Se durante o desenvolver do meu projeto eu quiser que ela fique mais baixa, eu posso alterar o peitoril dela. Pergunto a vocês, que altura tem uma bancada de pia? Naquele material que eu falei para vocês no meu site, aquele livro, Dimensionamento em Arquitetura, é algo que vocês têm que ter com vocês. Vocês já são quase técnicos em edificações. Professor, eu não vou exercer, mas ainda está aqui dentro. Então, vocês têm que ter aquele material com vocês para que, numa dúvida como essa, consulte. A altura de uma bancada de pia, realmente, ela transcorre, em média, 90 centímetros de altura. Pode ser mais alta? Não é sugestivo. Por quê? Quando você fica em pé lavando, se for muito alto, você começa a lavar assim, e a água começa a escorrer no seu braço e vai molhar o chão todo. Então, por isso que ela tem uma altura aproximada a 90 centímetros. Obviamente, é uma altura média. Se eu pegar uma família que tem pessoas bem mais baixas ou bem mais altas, eu vou ter que alterar essa dimensão da pia em função de quem está usando aquela pia, na sua maioria das vezes. 90 centímetros atende? Atende. Essa bancada de trabalho, geralmente, qual é a altura que se estima ela para trabalhar? Vocês sabem? Fica para vocês fazerem a pesquisa também. Vou botar uma questão dessa na prova. Quero ver quem é que vai acertar. É uma altura estimada, naquele livro também tem dizendo, porque algumas pessoas podem ser mais altas ou mais baixas e precisar trabalhar com a altura de bancada um pouco mais alta ou mais baixa. Quando você tem uma bancada muito alta, você começa a trabalhar com o ombro muito suspenso e começa a travar e ter tensões musculares desnecessárias. A altura de bancada tem que ser uma altura adequada para que seu braço possa trabalhar de uma forma mais repousada. Existe uma estimativa de altura, certo? Então, essas alturas são importantes. Voltando à minha explicação da janela do banheiro, vamos supor que eu vou trabalhar com a bancada de pia da cozinha de 90 centímetros. Eu tenho uma peça que fica ali atrás, que vocês já devem ter visto em algum momento, chamado respaldo, certo? Eu vou desenhar depois. Deixa eu fazer a pausa. Quando eu fizer a pausa, eu desenho ali. Vou fazer a pausa. Professor, então eu acho que realmente eu vou diminuir o peitoril da minha janela. Eu vou deixar ela então com peitoril de... Vou botar um intermediário ali. Vou botar 1,15 m.
Então, você pode simplesmente o quê? Seleciona, obviamente, a sua janela. Vem aqui para a altura do peitoril e eu vou colocar com 1,15 m. Certo? Obviamente, ela vai ficar mais baixa. Se eu olhar aqui a parte posterior da edificação, obviamente ela vai estar mais baixa, porque ela está com o peitoril mais baixo. Observação! Eu alterei a altura do peitoril aqui, no texto. Mas não alterei aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer para ficar tudo bem direitinho, para não ter problema comigo? Vou ter que fazer o quê? Vou vir em editar tipo. No caso, eu vou renomear. Posso duplicar? Posso, se eu quiser ter duas janelas. Mas, para esse caso, como eu só vou ter ela, eu prefiro renomear ela para que ela fique com o nome correto. E aí, pronto. Eu sei que essa janela ela tem 2,5 m por 60 e 1,15 m. Ok? Bateu. Então, o primeiro aspecto seria vocês entenderem como eu relembrar, na verdade, porque a gente já deu na aula da semana passada com as portas, a gente aprendeu a duplicar, a renomear, a colocar. Eu estou só apresentando que isso também pode ser feito com janelas. Qualquer componente no Revit pode sofrer esse tipo de intervenção. Aprendam, qualquer componente no Revit pode sofrer esse tipo de intervenção. Que intervenção, professor? Você clica no elemento, no componente, naquele tipo de família. Se quer alterar as dimensões, duplica ela e faz as devidas correções. Professor, todo componente eu consigo fazer isso? Depende do componente, de como foi criado. Alguns componentes permitem você alterar largura, altura, profundidade, espessura, várias coisas. Mas tem alguns componentes que você não consegue mexer em nada. Não consegue mexer em nada. Posso continuar, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Bom, pessoal, na aula passada, eu pedi que alguns de vocês, pedi para vocês que baixassem as famílias, os componentes que estão no meu site. Alguns conseguiram, outros não, porque o arquivo é muito grande. Realmente, o arquivo ele pesa 2,5 GB. Então, ou assim a pessoa chega mais cedo, chega a algum horário, baixa, porque, por exemplo, quando a conexão tem poucas pessoas, ele baixa até mais rápido. Mas se você, por exemplo, foi João, foi o Paulo. João Paulo estava tentando ali, disse que ia dar 21 horas para baixar. Já quando terminou a aula semana passada, Yasmin ficou aqui, foi até mais rápido. Então, vocês podem ou trocar entre vocês por arquivo, certo? Ou eu posso tentar também passar o arquivo aí para vocês depois, ver se dá certo. Mas, vamos lá. Quando vocês baixarem o arquivo, ele vai vir um arquivo compactado, obviamente, e você vai descompactar. Então, vai ter essa pasta. Como é que essa pasta está construída? Quando você abre, ele vai abrir com esses 1, 2, 3, não sei porquê, vou botar em ordem alfabética, pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês não vão obrigatoriamente usar todas essas pastas não, certo? Mas o que acontece? As fontes adotadas, eu sugiro que sejam instaladas, certo? São algumas fontes aí, sugiro que vocês instalem ela depois, certo? Deixa eu voltar aqui. As texturas a gente não vai usar muito, perfis eu não sei se vamos ter tempo de chegar nisso, mas vamos ver. Tags, templates e famílias básicas é o que nós vamos usar. As tags, algumas já estão carregadas no meu template, mas aí quando chegar o momento de eu falar sobre elas, eu vou trazer melhores informações. Mas essas tags são o quê? São elementos, componentes que já estão construídos no meu Revit, no meu template, para colocar referências de esquadrias, chave de corte, nome de ambiente com algumas coisas a mais. Certo? Vou entrar em detalhe mais à frente. Templates e família básica, vou pegar de 2, agora do 2, depois para 1. Nos templates, existem alguns templates que já estão prontos, certo? E já foram compilações que eu fiz durante muito tempo, né? Por exemplo, existem vários templates de guarda-corpos, né? E aí eu vi que estava um pouco bagunçado. Então eu peguei, juntei todos e criei esse aqui, ó, 151 modelos de guarda-corpo.
né? Eu fui juntando durante o meu período que eu comecei a trabalhar com Revit, né? Juntar, sempre para a tentativa de ter o melhor material para vocês mesmo, para a aula e para vocês. Então, eu juntei 151 modelos de guarda-corpo. Aí, depois que eu juntei, foi que eu achei alguns que não existiam mais. Eu fiz, vixe Maria. Aí eu peguei, deixei meio que separado aqui. Mas aqui é gradil, a gente vai vendo o que é cada um desses durante as nossas aulas. Ó, corrimão, de acordo com a NBR 9050. Isso aqui eu fiz um compilado, aí ele tem um vídeo, aí eu botei o link do vídeo aqui, certo? Que é um material que eu posso deixar como um saldo letivo, vocês assistirem esse vídeo. Pronto, esse balaús tem um bocado de coisa aqui. Esse de telhado é que é o top. Foram compilações que eu fiz até que eu cheguei no que eu achei mais adequado e a gente vai trabalhar com isso mais à frente também, certo? Agora, o ponto principal que eu quero trazer para vocês é o que está nessa pasta Famílias Básicas. Quando eu entro nessa pasta Famílias Básicas, existem muitas outras mais pastas, certo? São pastas sobre alguns sites interessantes, quem quiser pegar mais, aí tem ó, silhueta 2D, cozinha, sala de jantar, área de serviço, urbanismo, transporte. Tem um bocado. Vocês depois vejam com mais calma o que essas pastas elas são. Deixa eu botar em ordem alfabética. Pronto, botei em ordem alfabética. Tem componentes sobre academia, área de serviço, armário, banheiro. Olha, aí, cozinha, decoração, equipamentos eletrônicos, escritórios, as esquadrias, que aqui tem portas, janelas, cobogós. Ela está separada em portas, janelas, cobogós, clarabóias e esquadrias do projeto Minha Casa Minha Vida, certo? Tem alguns elementos aqui adicionais. Aí, além de esquadrias, tem ó, iluminação, instrumento musical, lazer, paisagismo, projeto complementar de acessibilidade, pontos elétricos, tomadas interruptores, pranchas. As pranchas seriam as folhas. Quarto, sala de estar, sala de estar. Então, professor, eu vou começar a ambientar o meu quarto. Você vai entrar na pasta quarto e vai ver os componentes que eu tenho. Tem roupeiro, rede, móvel de cabeceira, guarda-roupa, espelho de cama, cômoda, camas e berço. E tem outros que estão soltos. Esses que geralmente tem a numeração assim, ó, 01, 02, é porque eu já priorizei para o 01 ser o melhor que tem. Então, se você vai pegar um guarda-roupa, sugiro pegar o 01. Nada impede que você pegue o 02. Ou posso entrar aqui e olhar os outros que existem, certo? Existem vários outros, ok? Mas eu distribuí. Eu vou agora fazer a sala de estar. Aí entra aqui na sala de estar. Sala de estar já tem também alguns aí já feitos, ó. Sofás, cadeiras, tarará, né? E aí vai. Ó, sofá parametrizado. Parametrizado é porque você consegue mudar as medidas. Então, tem muitos componentes para a gente poder fazer o layout do nosso espaço. Então, vocês já sabem que pode pegar. Está no site. Agora vamos ver como é que eu insiro esses elementos no Revit. Vou começar por esquadrias. Certo? Professor, a gente fez aqui, vamos inserir, eu vou colocar aqui na vista, essa parte aqui no pavimento térreo. Pronto. Eu vou inserir uma janela aqui. Eu mandei para vocês o quê? Foi uma... Nem me lembro o que é que eu mandei para vocês. Um banheiro, uma janela, não foi? E um notebook. Pronto, então vamos para a janela. Vocês já aprenderam, preste atenção, certo? Que para eu inserir tanto as portas como a janela, eu vim aqui no canto superior esquerdo, aí peguei ou porta ou janela. Aí peguei porta, escolhi a minha porta que estava aqui no meu template, certo? Escolhi as portas que eu tenho no meu template e coloquei. Vocês aprenderam que foi só isso. Janela, mesma coisa. Vamos lá, todo mundo agora fazendo comigo. Arquitetura, janela. Todo mundo fez arquitetura, janela? Vocês já sabem que tem essas opções aqui, não é? Mas vamos supor que vocês querem outra opção. Outra opção. Existem duas formas de você carregar. Aí você vai editar que você já tem. Ela falou, professor, editar tipo e duplicar. Isso é uma que eu já tenho. Mas eu achei uma na internet que eu achei muito mais bonita e quero ela para mim. Então você vai ter que carregar ela. Tem dois jeitos de carregar. O menos simples. Eu venho aqui em janela e vou vir aqui, ó, segue o mouse, segue o mouse, segue o mouse, segue o mouse, segue o mouse. Apareceu a palavra
carregar família. É a mesma coisa que você anexar um arquivo no e-mail. Você vai clicar aqui e chamar essa família. É uma forma que acontece. A outra que eu acho mais fácil. Vamos lá. Vocês estão com a pasta aberta que eu mandei para vocês? Estão com a pasta aberta que eu mandei para vocês? Qual foi a janela que eu mandei? Foi qual que eu mandei? Janela de giro, né? Foi essa daqui. O que é que acontece? A forma mais fácil que você tem de fazer é o quê? Você... Deixa eu diminuir aqui para ficar proporcional melhor. Vou colocar. Deixa eu cansar. Qual é a forma mais fácil de você carregar um componente dentro do seu projeto? Você vai aqui, ó, no meu caso aqui agora, ó, eu tenho várias janelas, certo? Várias janelas aqui. Mas vamos supor que essa foi a que eu mandei para vocês. Vocês clicam, seguram e arrastam para dentro do desenho. Só isso. Quando você soltar o seu clique, ele vai dizer que vai haver uma atualização, porque foi criado. Dá um tempinho. E aí, ó, vai dar um tempinho, tá pensando? Aí, ó. Aí eu consigo agora aplicar a minha janela. Eu consigo aplicar a minha janela. Então, eu posso carregar componentes externos ao meu template. Ah, professor, eu queria inserir agora esse banheiro que o senhor falou que tem aí, ó. Vou aqui entrar, banheiro. Esse banheiro, pessoal, deu um trabalho, mas ele é especial. Vou dizer por quê. Deixa eu carregar ele aqui. Visualizar. Vocês não receberam aí um montado Prof. Ricardo.top? Esse aqui ele é especial. Por quê? Ele já vem com as 3 peças. Só que não é para banheiro adaptado, certo? Esse banheiro aqui no nosso projeto é um banheiro adaptado. Mas vamos supor que ele não fosse, sei lá. É só essa mesma coisa. Eu clico, seguro e arrasto para dentro do ambiente. Vai dar um tempo de atualização, porque foi feito no REFT 2023. Tarará, tarará, ele vai vir. Aí ele vai vir, ó, com um ponto de inserção também, igual ao AutoCAD. Dica para rotacionar: aperta a barra de espaço. Quando você vai apertando a barra de espaço, ele vai... Professor, ele só vai para um lado ou para o outro. Bom, vou colocar ele aqui, só para ver uma experiência. Vou colocar ele aqui nesse canto e apertar a barra de espaço. Coloquei ele aqui, pronto. Qual é a diferença desse banheiro aí que eu coloquei ele montado? Quando eu clico nele, eu posso apertar a barra de espaço, ele vai alterando, ó. Certo? Ele vai alterando. Qual é a diferença desse para os demais que tem? Esse banheiro que eu criei, montado, se você quiser colocar a pia, o vaso, o box, o chuveiro individualmente, pode também. Porque no nosso documento tem aqui, ó, tem ducha, tem cuba, tem chuveiro, tem bacia, tem banheira, tudo separado. Tem tudo separado. Mas se eu quiser colocar ele de uma vez só, aqui eu posso. Qual é a diferença desse componente que eu criei? Quando eu clico nele, eu tenho aqui uma propriedade de instância, que eu posso colocar o comprimento e a largura do banheiro, que ele vai redimensionar automaticamente em função do meu espaço. Por exemplo, que tamanho tem esse espaço aqui? A gente viu quando a gente estava fazendo, eu vou ensinar vocês cota ainda, certo? Mas ele mede 3,40 por 3 metros. Ele mede 3,40 por 3 metros. Então eu venho aqui no meu banheiro e coloco, aqui ele tem 3,40, que é o comprimento, por 3 metros. O que é que acontece? Ele vai redimensionar, aí aqui está o pontinho de precisão, bem aqui ó, no cantinho. Você move ele, aí ele já fica. Inclusive o tamanho do box vai ocupar já a dimensão toda da largura do meu banheiro. Então esse componente eu criei de tal forma que você rapidamente mobile um banheiro e coloque a medida dele. Porque eu coloquei como propriedade da instância.
Na aula passada eu falei que propriedade de instância, quando eu mudo um, só mudo o que eu selecionei. Você, de repente, vai ter um projeto com 5 banheiros, cada um com um tamanho diferente. Aí eu vou ter que fazer duplicar 5 vezes? Não precisa. Eu tenho um banheiro montado e altero somente aqui as minhas propriedades de instância. Somente isso. Ah, professor, eu gostei, vou querer fazer o seguinte. Isso aqui, na verdade, professor, seria um lavabo. Não tem um chuveiro. Basta você vir aqui na propriedade de instância e desabilitar o box de chuveiro. Ele fica só a pia e o vaso. Então, já ganha tempo. Tive um trabalho considerável para criar esse componente, mas o ganho de tempo que vocês vão ter agora é muito maior. Ah, professor, então eu posso colocar esses dois para cá, para esse banheiro, e redimensionar de novo para ficar na medida dele? Pode. Vocês podem ajustar depois para ficar o tamanho desse aí. Mas se não quiser, se quiser inserir peça por peça, pode também. Agora, para inserir peça por peça, vocês vão ter que ter baixado realmente todo o nosso arquivo. Porque, por exemplo, eu vou vir aqui primeiro em cuba e pia. Olha, tudo isso aqui são cubas que existem no nosso template. Nosso template não, para baixar. Essa aqui foi uma que eu criei, né? Existem essas já feitas. Ah, eu gostei dessa. É só clicar, segurar. Ah, eu gostei dessa aqui, bancada rústica. É só clicar, segurar e arrastar para dentro do Revit. Vai carregar, vai dar um tempo e você depois coloca onde você achar que ela tem que ficar. Então, tá vendo? Deu um tempinho, ó, pronto, aí, ó. Com a barra de espaço ela vai girando, ó. Eu vou carregar ela aqui. Sei lá, ou aqui no banheiro, pronto, aqui é um lavabo só. Não é adaptado não, mas fica aí. Então, cada componente você pode pegar do template ou vai baixar. Esse meu template, por exemplo, eu venho aqui agora, ó, componente. Componente. Cada um que você inserir, ele vai ficando aqui, ó. Qualquer um que você inseriu, ele vai ficar daqui. Se você já inseriu alguma vez, ó, tá aqui, ó, montado Ricardo, ele vai sempre estar aqui. Esse aqui tem um especial que eu criei, deu um trabalho, mas é a cama as camas. Eu já criei, certo? Já deixei no template, vários tamanhos de cama. Solteiro, solteiro padrão, solteirão, viúvo, casal, queen, king e super king. São camas que eu já peguei e já fui criando elas aí. Mas se você vai comprar uma cama diferente no mercado, eu sugiro que você insira essa, edite e duplique e bote o tamanho que você quer. Mas isso aqui são tamanhos padrão de mercado. Eu quero a de solteiro padrão. Basta clicar nela aqui e ela já vai vir colada. E aí você pode, com a barra de espaço, rotacionar ou colocar onde você quer. E aí vocês têm... Ah, professor, não quero essa cama. Eu quero uma outra daquele seu material. Ou você vem aqui, componente, e carregar a família, que é uma opção. Ou você vai simplesmente abrir a pasta, procurar, aí ó, famílias, aí no caso estaria em quarto. Dentro de quarto, temos aqui camas, outras. Tem essas aqui, ó, coxa bagunçada, coxa com manta, cama quase, e tem essa aqui, outras. Você pode escolher a que você quiser. Clica, segura e arrasta. Certo? Então, o processo de layout é, pronto, ó, quarta, aqui, ó, guarda-roupa de correr. Eu posso fazer o quê? Só clicar nele, segurar e arrasta para dentro. Vai atualizar, ele vai dar um tempo, ó, e eu coloco aqui o meu mobiliário. Professor, está grande demais, está invadindo a porta. Clica nele. Esse aqui, ó, é uma propriedade de instância. Eu vou dizer que o comprimento dele é de 2 metros. Pronto, ele diminuiu. E aí eu vou mover ele para o lugar. Quero apenas apresentar mais 3 comandos. Só mais 3 comandos. Não, seriam 4. Para a gente poder fazer o layout do ambiente, certo? Eu vou passar aqui para vocês 4 comandos extremamente importantes do Revit. O TR é muito importante, é o fillet do AutoCAD, certo? E para vocês terminarem o desenvolvimento da aula hoje, eu vou passar só mais esses 4 comandos. Mover,
copiar, rotacionar e alinhar. Como é que a aula vai desenvolver agora? Eu vou dar esses 4 comandos e aí vou fazer a chamada. E aí vocês vão ficar livres agora para fazerem um layout do ambiente de vocês. Quiser botar mais janela, mais porta, menos porta, né? Vão ficar ao critério de vocês, certo? E aí eu vou deixar esse espaço. Só quero definir uma situação aqui. No meu projeto, que vocês viram lá com Deisiane, aqui eu tenho uma particularidade, que é um pano de vidro bem grande, certo? E uma porta diferente. Eu não vou colocar na aula de hoje. Vou deixar para colocar uma aula um pouco mais à frente, certo? Vou explicar no momento por quê. Mas a dinâmica não vai ser muito diferente do que a gente tem feito. Vamos lá. Quero ver com vocês esses 4 comandos. Mover, copiar, rotacionar e alinhar. Não necessariamente nessa ordem. Vocês inseriram alguma cama, inseriram uma cama aí. Vou pedir que vocês insiram uma cama. Como é que eu vou inserir a cama? Ah, da jeito que você ensinou. Só que a cama já está no meu template. Então, basta eu vir aqui em componente. Quando eu clico nessa barra de expansão, automaticamente ele habilita a caixa de pesquisa. E se você digitar, por exemplo, cama, aí ele vai aparecer o que eu tenho de opção de cama. Certo? O que eu tenho de opção de cama. Insiram a cama que vocês quiserem. Eu não vou fazer questão de inserir qualquer cama. Vou colocar aqui a de casal. Pronto. A de casal simples. Clico nela e venho com o mouse para cá. Se porventura você se arrependeu, você pode clicar na cama e alterar o tipo dela aqui, só apertando nela. Ela automaticamente se configura para o tamanho que você quer, certo? Eu vou deixar de casal. É importante que todo mundo insira uma cama. Vamos agora aos 4 comandos que eu falei para vocês, certo? Vamos lá. Mover. Pessoal, mover eu posso fazer, a forma mais simples seria selecionar o meu componente, clicar, segurar e arrastar. Isso aí já pode fazer sem nenhum problema. Mover é o mais fácil. Inclusive eu posso mover por pontos de precisão. Se eu chegar com o meu mouse aqui pertinho, eu posso vir tentar pegar aqui, ele dá tipo uma imantada, como se fosse pegar por precisão. Essa é a forma mais fácil de mover. Ou eu posso clicar aqui em cima, é aqui que estão os 4 comandos que eu quero ver com vocês hoje. Mover, copiar, rotacionar e alinhar. Ou eu posso simplesmente selecionar a entidade, venho na ferramenta mover, e aí eu consigo pegar com precisão. Ó, endpoint aqui dessa parte, endpoint. Eu consigo pegar por precisão. Dou o primeiro clique onde eu quero e o segundo clique para onde eu quero que ela vá. Não tem nada diferente do AutoCAD. Ou eu simplesmente clico e arrasto, ou eu seleciono, venho na ferramenta mover e faço a minha ação de onde eu quero para onde eu quero que vá. Mover é só isso. Alguma dúvida? Posso passar à frente? Vamos lá. Depois de mover, eu tenho copiar. Copiar eu já quero trazer uma particularidade. Eu vou colocar uma cama menor aqui, só para poder ficar melhor. Quando eu seleciono o objeto, certo? Se eu mover segurando o Ctrl, ele copia. Mas não é isso que eu quero falar no momento. Quando eu seleciono o objeto, aí eu tenho aqui a ferramenta copiar. Qual é a diferença? Ele aparece essas 2 opções aqui, ó. Restringir e múltiplo. Múltiplo é porque o quê? Igual o CAD. Cada clique ele vai copiando várias vezes. Se eu desabilitar, um clique, pronto. Eu gosto de deixar múltiplo, porque eu copio uma vez. Se eu não quiser, dou ESC. Agora, esse restringir é interessante. Restringir é o F8 do AutoCAD. Só isso. Se você habilitar o restringir, ele só vai copiar no eixo X e no eixo Y. Somente isso. Se eu desabilitar o restringir, o que é que acontece? Quando eu vier em copiar, ó, ele vai para qualquer lugar, ele é bem imóvel. Mas se eu deixar o restringir ativo, ele só vai no eixo X e no eixo Y. É o F8 do AutoCAD. Então, copiar só tem essa diferença aqui, o múltiplo e o restringir. Certo? Se eu quiser copiar, vai.
A dica de ouro. Se eu quiser deixar isso aqui desabilitado, mas segurar a tecla Shift, ele restringe. Quando eu solto o Shift, ele tira. Então, eu tenho essa opção de copiar com, digamos assim, o F8. Então, já vimos mover e copiar. Para rotacionar, muito simples. O mais fácil, selecionar e apertar a barra de espaço. Ele rotaciona no eixo ortogonal. É o mais fácil. Ah, professor, eu quero rotacionar tantos graus. Aí você tem que entrar no comando. Seleciona o objeto, clica no comando. Vejam que apareceu um pontinho, não foi? Um pontinho. Pessoal, essa bola é o eixo de rotação. Eu tanto posso deixar aqui, simplesmente dou o primeiro clique e o segundo eu digo qual é o ângulo que eu quero, ou clico aqui, aí eu quero rotacionar pelo pé da cama. Você tem que clicar na bolinha, segurar e arrastar até onde você quer. Porque ele vai rotacionar a partir de onde está a bolinha azul. Raramente eu altero esse ponto de rotação, só se for alguma coisa extremamente necessária. Mas é o quê? Clica na entidade, clica no comando, certo? O primeiro clique vai indicar o eixo inicial, o eixo 0. E o segundo clique, ou você digita o valor, ele vai dizer com quantos graus você rotaciona. É opcional, certo? Então, a ferramenta rotacionar, ela é só isso. Seleciona a entidade, clica no comando de rotacionar, aí pronto. O primeiro clique é o eixo 0 e o segundo, para onde você quer ou quantos graus. Não tem nenhuma diferença mais em relação a isso, não. A única diferença é que eu posso digitar o valor e ele rotaciona o ângulo que eu quero. Alguma dúvida? Alguma dúvida? E agora o quarto e último comando de hoje, que eu acho muito importante, é o comando alinhar. O comando é alinhar. O atalho de alinhar pelo Reft é o AL. Só que eu uso tanto alinhar que eu acho a L muito distante. Então eu configurei o meu atalho de alinhar para AD. Façam aí essa configuração do atalho de alinhar para AD. Como é que eu faço para configurar? Já foi dito, mas lembrar, KS, chama a caixa, pesquisar, vou digitar alinhar, na opção que aparecer aqui, alinhar, o padrão dele é o AL, eu vou digitar a tecla AD e mandar atribuir. Então, digitei alinhar, não precisa nem digitar tudo, alinha, aí botei aqui alinhar, digito AD e mando atribuir. Ele vai dizer que já existe um atalho, certo? Mas eu não uso esse atalho, eu uso muito mais o AD para alinhar. Então, eu dou OK. Quando eu tiver uma sobreposição de atalhos, vai aparecer essa aqui. Ele vai dizer até que é, ó, certo? O atalho AD, no momento, está atribuído a anexar grupo de detalhes. Eu não uso. Eu prefiro o AD para alinhar. Eu uso muito mais. Dou OK e dou OK. Pronto. O comando alinhar, o atalho foi atribuído ao AD. Como é que funciona o atalho AD, o atalho alinhar? Muito simples. Primeiro clique é o destino, segundo clique é o que você quer alinhar. Primeiro clique é o destino, segundo clique o que você quer alinhar. Primeiro clique é o destino, segundo clique o que você quer alinhar. Primeiro pensamento é esse. Segundo elemento muito importante no alinhar é a questão de restringir. O que é que eu chamo de restringir? Vamos ver agora. Pessoal, vocês estão aí com essa cama inserida? Estão com essa cama inserida? Vamos lá. Entrar no comando alinhar, AD. Quando eu entro no comando alinhar, ele aparecem essas duas opções aqui, ó. Alinhamento múltiplo e bloquear. Foi teu pé? Foi mal. Eu vou deixar desabilitado. Vou dizer por quê, certo? Tem que ter um certo cuidado aqui, mas eu vou dizer por quê. Vamos lá. Vou entrar no comando AD. AD é alinhar. Ah, eu quero alinhar até essa parede. Aí eu dou um clique até onde eu quero. Esse lado da cama. Aí eu dou o segundo clique. Pronto, ele alinhou a parede, a cama à parede.
É uma opção. Ah, eu vou fazer um alinhar. Veja que quando aparece esse cadeado aberto, eu vou deixar aberto. Ah, eu vou fazer um alinhamento pelo piso. Eu quero alinhar até essa parede, esse rejunte do piso. Aí ele foi para lá. Ah, eu quero alinhar até essa parede, esse rejunte de piso. Ele alinhou a parede. Então, o piso ó, ficou assentado bem direitinho. Ah, vou fazer nesse aqui. AD. Eu quero alinhar até essa parede, esse rejunte. Veja que o cadeado está sempre aparecendo aberto. Por quê? Porque bloquear está desativado. Certo? Ah, eu vou alinhar até essa parede, esse rejunte. Aí, ó, o piso está assentado por aqui. E eu posso fazer isso com diversos componentes. Alguns componentes dão um problema, como esse aqui. Ó. Se eu alinhar aqui, ó, ele vai pegar e deixar o guarda-roupa mais largo. Porque quem criou esse guarda-roupa criou com esse pequeno defeito. Certo? Aí aqui o melhor mesmo então é mover. Alinhar aqui não vai funcionar, tem que ser mover. Mas o comando alinhar, ele faz isso. Ó. Vou fazer novamente aqui. Ó. AD, vão alinhar até essa parede, essa cama. Ele alinhou. Mais uma vez o cadeadinho apareceu e está aberto. Vamos ver a diferença do cadeadinho fechado. Eu vou aqui AD, vou dizer que eu quero alinhar por essa parede, essa lado da cama. E vou fechar o cadeado. Agora eu vou fechar. O que é que o fechar me diz? Se essa parede vier mais para cá, a cama também vem. Porque ela ficou colada, ou seja, bloqueada. Toda vez que eu uso o comando bloquear, ele vai fazer isso. Se eu, por exemplo, bloquear uma porta, ou bloquear uma janela, ou bloquear até mesmo um piso, por exemplo, eu vou alinhar AD, só que eu vou ativar o bloquear. Eu vou alinhar até aqui esse rejunte. Aí já ficou o cadeado fechado. Até aqui esse rejunte. O cadeado já ficou fechado. Significa que se a parede vier, o piso também vem junto. Ah, professor, então sempre é bom bloquear pisos? Tem que se ter uma certa experiência já no Revit para poder trabalhar com bloquear. Eu trabalho muito com bloqueio quando eu crio as famílias. Mas mobiliário, às vezes, eu não faço. Por quê? Se eu quiser mover a cama para cá, deixa eu fazer um bloquear. AD, quero mover até aqui a cama e vou bloquear. Ah, está bloqueada. Se a cama vier para cá, aparece a mensagem de erro. Não é um erro problema, é só remover a restrição, que a cama não fica mais bloqueada. O cadeado que estava fechado, ele abre. Então, esses 4 comandos, em especial o alinhar, que é esse aqui, o cuidado que eu tenho é esse do bloquear, certo? Para evitar situações desconfortáveis. Para trabalhar com esses comandos de mover, copiar, rotacionar e alinhar, a melhor forma realmente é vocês inserirem os componentes dos seus ambientes e verem como isso acontece. Então, a partir de agora, o que acontece? Vou fazer a chamada e vou deixar vocês para inserirem os outros componentes. Quem quiser tentar baixar os do site, ótimo. Quem não, vai tentar colocar alguma outra coisa daí. Professor, e só existe o site do senhor? Não, claro que não. Existem diversos sites. Aqui, ó, dentro da pasta eu coloquei aqui alguns sites interessantes. Tudo isso aqui são alguns sites que eu acho legal para poder baixar as famílias, baixar os componentes. BIMobject, HalfTSeed, Steelcase, vários sites. Existe uma gama gigantesca de sites para você poder baixar os componentes. E se você digitar qualquer navegador, componente cama, componente guarda-roupa, componente banheiro, vai aparecer também. Mas esses são os que eu acho mais interessante. Esses 2 primeiros são os que eu mais gosto. Certo? Esse aqui ele não é visualmente bonito, mas é muito funcional. Esse aqui realmente é o mais interessante, mais bonito e mais funcional. Requer um pequeno cadastro, certo? Mas nada muito complicado. Eu uso a própria conta da Google. Eu entro no site, pronto. Você entra aqui no site, coloca aí o que você quer, aceitar os cookies, né? Coloca qual é a situação que você quer procurar. Por exemplo, vou colocar aqui porta. Aí ele vai carregar.
Às vezes pode aparecer várias outras portas. Umas portas, inclusive, que você não vai nem usar, talvez. Mas tem aqui, ó, uma porta acústica. E aí você vai tendo várias situações que você vai tendo o que você queira. Janela, bacia, e aí vai. Então, são sites que lhe dá também essa possibilidade. Ok? Então, agora, após a chamada, quem quiser fica mais um tempinho e vai inserindo os componentes, certo? Deixem-os como vocês quiserem, cadeira, com banco, com sofá, com cama, com computador, com mesa, fiquem à vontade.